Bem-vindos ao Fora do Guião. Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Fora do Guião. Hoje estamos aqui com a Lourdes Beirita. Olá, Lourdes, obrigada. Então, quero começar por pedir uma breve apresentação sua. O que é que estudou e o que é que gosta fora da área da comunicação? Hobbies que gosta. Ok. O que é que eu estudei? Eu estudei Comunicação Social na Nova, na FCSH, no ano 89-93, já foi há imenso tempo. Estudei isso e a seguir vim logo trabalhar. Eu já tinha feito coisas nesses anos da secundária e tal, já tinha feito coisas em rádios e tal, mas assim que acabei a licenciatura fui logo trabalhar para a TVI, na gama mais baixa na altura não havia internet, não é? E então havia uma coisa que se chamava documentalistas, que eram pessoas que faziam o trabalho da internet. Portanto, nós ligávamos para os sítios a saber coisas, estatísticas, dados relevantes institucionais, etc. Pronto. E foi isso que eu fiz. Eu vim para cá especificamente para fazer isso com um programa da TVI, com o Artur Albarrán. Pronto, e depois a minha carreira aconteceu toda aqui, ao longo de mais de 30 anos, e já fiz de tudo. Eu já fiz tudo o que havia para fazer, eu já fiz tudo. Quase tudo, provavelmente nada a ver, mais qualquer coisa que eu nunca fiz, cada aparecer aí pelo meio do caminho, porque o jornalismo é um bocadinho isso, não é? Quando nós achamos que já fizemos tudo, depois damos um trabalho qualquer, isto eu nunca fiz, realmente. Pronto, o que é que eu gosto de fazer fora da área televisiva? Eu, em termos de hobbies mesmo, tenho um muito importante para mim, que é o canto num coro. É o que eu faço. Eu, todas as semanas frequento um coro, não é? Que é um grupo de pessoas que se junta para cantar e fazemos espetáculos, quando levamos aquilo a sério. Fazemos espetáculos e ensaiamos repertório e divertimos muito e criamos muitas amizades de pessoas de todas as áreas. Portanto, sai completamente da bolha do jornalismo e contacto com outras pessoas é muito bom, e cantamos, que é a melhor coisa que existe. Ok, é um hábito realmente muito diferente, mas é isso que também nos distingue depois dentro da comunicação, também termos esses hobbies fora. Sim. E queres fazer algum filme? Quero. A televisão é um sonho desde pequena, a televisão e jornalismo? Ou apareceu mais tarde? Parece uma criança que faz essas entrevistas, porque eu não tenho nada disso, eu brincava muito com o meu irmão ao espetáculo. Okay. Teatrinhos e coreografias e brincadeiras assim, circenses, coisas assim. Portanto, eu gostava, não tinha medo nem nenhum tipo de problema com aparecer a fazer alguma coisa, eu não tinha esse problema. Mas eu não queria ser, eu não queria ser nada especificamente. Eu até ao 12º ano tive sempre, não sei bem, eu no secundário na altura havia a área de humanidades, tinha jornalismo, eu tive a sorte de ter essa disciplina, foi muito divertido, gostei muito, eu gostava muito de escrever, gostava muito de viajar e achava que era o mais próximo. Eu sou do Algarve, lá não havia nenhum curso de comunicação, não é? E então, o meu ranking de cursos nessa altura foi, o que eu pus na candidatura foi Comunicação Social na Nova, Comunicação Social no ISCS e depois Direito, na Faculdade de Direito de Lisboa, e depois a seguir Guia Turística, na Escola Hoteleira do Algarve. Portanto, mas eu para mim aquilo fazia tudo mais ou menos sentido, ok? Não, se não for isto, é aquilo, quem sabe? E em última instância eu vou trabalhar com turismo e vou viajar. Portanto, era essa mais ou menos a minha idade. O interesse, podemos dizer, que começou um bocadinho nessa disciplina de jornalismo. Sim, acho que se pode dizer que sim. Eu sempre gostei muito de ler e de escrever, e de ler jornais, e de ler revistas. Ou seja, eu tinha isso muito claro em mim e tinha uma grande facilidade em fazer isso, em escrever. Por isso seria, mas jornalismo, ou então jornalismo televisivo, não pensava sequer nisso. Na faculdade, quando eu fiz, na faculdade eu escolhi o ramo jornalístico, não era o ramo do jornalismo, e quando eu tive mesmo a certeza que queria ser jornalista, foi quando eu fui fazer, a primeira vez que tivesse a opção de jornalismo, tínhamos que fazer um trabalho, uma reportagem, e podia ser como quiséssemos. E na altura havia grandes manifestações contra as propinas em Lisboa. E eu peguei na minha máquina fotográfica, que eu andava sempre com a máquina atrás, e fui em frente à Assembleia da República, portanto, miudinha, para aí com, sei lá, 19 anos, e cheguei lá
imensa gente à frente das cadeiras da Assembleia e a polícia a fazer aquele cordão, não é? Portanto, não se pode passar pelos lados e tal. E eu estava com a máquina fotográfica e pergunto lá a um dos polícias: olha, eu estou a fazer um trabalho para a faculdade, será que me deixa passar por aqui para tirar fotografias deste lado? E ele disse: sim, sim, pode passar. E eu: se calhar é isto que eu quero fazer. Se calhar é isto que eu quero fazer. Tirei imensas fotografias do lado dos polícias, portanto, aquela perspectiva Que são os jornalistas privilegiada, de testemunha no local. Eu adorei fazer aquilo. O trabalho não é sequer ficar nada especial, porque pronto, é uma reportagem fotográfica, não é? Até eu tinha poucas informações, eu acho até que nem falei com ninguém especificamente. Portanto, em termos jornalísticos, foi fraquinho. Depois fiz coisas mais giras. Mas essa sensação de pedir ao polícia, então aí eu pensei: eu quero fazer isto, eu quero fazer isto. Foi aí, penso mesmo, é isto que eu quero. É isto que eu quero fazer. E lembra-se das primeiras vezes na televisão, como é que foi, como é que se sentiu e como é que foi os primeiros dias quando trabalhou na televisão? Sim. Portanto, esta parte da documentação eu tive muita sorte, porque fui com uma equipa de grandes repórteres em que eles deixavam-me ir com eles. Eu era miudinha, não é? E eu não era de cá, portanto estava num quarto alugado, tinha uma vida absolutamente livre, eu nem sequer tinha família cá para ter que ir jantar, ou ter que... E então eles adotavam, mais ou menos, era tudo repórteres séniores e faziam coisas difíceis e profundas e deixavam-me ir. Por exemplo, eu fui a acompanhar uma reportagem sobre a prostituição no Parque Eduardo VII. Nos anos 90 havia imensa prostituição masculina no Parque Eduardo VII e depois havia havia uns bares também, umas coisas, portanto essa coisa gay barra de prostituição, fizemos uma reportagem sobre isso e eu fui a acompanhar. Portanto, tive muita sorte de ver como é que se fazia, como é que se faz isto, como é que se faz reportagens desta vida, como é que se fala com as pessoas, como é que é os equipamentos, eu andei com eles lá para outro. Quando me puseram, mesmo como repórter, não comecei a fazer isso, comecei a fazer peças de cultura, de exposições, artistas, grandes concertos, os YouTube vieram cá e fui lá fazer reportagem. Muito divertido, adorei, estava a adorar essa parte toda. E depois aquela parte política, depois puseram-me um horário em que depois os jornalistas, já não há muitos jornalistas a essa hora, que é o horário da meia-noite. E então tudo o que era a partir das 7 e tal, 8, 9, eram os jornalistas que estavam na redação que era, por exemplo, eu. Então, na altura, o Cavaco Silva era o presidente e eu fui entrevistá-lo numa exposição não sei o quê, ou o Mário Soares, e aí era muito miúda, não é? Dá nervos, é enervante. Mas pronto, eu tentava sempre fazer o melhor, mas sempre divertido. Ainda agora, eu acho super divertido. Ou seja, eu gosto de fazer giro. Nota-se também a falar mesmo em emoção. É bom. O meio televisivo é muito interessante, de todas as formas. Quer estejamos à frente, quer estejamos a montar uma peça. Você estava a falar no início, você não aparecia logo. Não, estava a fazer diretos bastante mais tarde. Eu também não ficava nervosa com os diretos e aqui também, eu ia fazer isto também não a pivotear. Eu também não fico nervosa. Portanto, consigo aproveitar melhor, não é? Sim. Porque não estou com os nervos todos a tremer. Isso foi ter treinado com o seu irmão. Talvez. Pequenino, com a vontade, isto às vezes, não é? Sim. Não, pode ser isso. Eu tenho pensado muito sobre isso, que eu já tenho uma carreira longa, não é? E já ajudei a fazer crescer muitos jornalistas. E coisas naturais para mim, que para muitos jornalistas não são naturais. E eu penso, mas porquê que isto para mim? Para mim é tão fácil fazer, porquê que para certas pessoas não é? E talvez também tenha a ver com outra coisa, que é a minha mãe, desde que eu era pequenina, a minha irmã pôs-me sempre balé, piano, educação musical, guias, tudo que havia para fazer. E essas coisas artísticas tínhamos que fazer audições no final do ano. Então, desde os 4 anos que eu fazia audições no final do ano. Se calhar tem a ver com isso, não é? Então, isso já fazia parte. E eu ia. Já era normal, é quase habituada. Tinha que ser, eu não ocorria não poder ir, não é? Sim. É um bocadinho, se calhar tem a ver um bocadinho com isso, não sei, às vezes penso sobre isso. Porquê que para mim é tão, porquê que eu não fico nervosa? Tão natural, não é? Já é natural. Talvez. Tem uma imagem muito serena em televisão, pelo menos no nosso ponto. É mesmo assim no dia a dia? Ou... Sim. Eu sou tranquila, sim, sou uma pessoa tranquila, não sou. Sou tranquila. Portanto, não sente que adapta à sua personalidade? Sim, tem que ter uma postura. Eu nem acredito que alguém consiga fazer isso. Pois, porque... Sinceramente.
normalmente aquilo que se vê, claro que é numa função, não é? Nós estamos numa função. E isso é importante para moldar o que estamos a fazer. Não somos nós sem regras. Estamos numa função. E por isso eu ainda sou mais tranquila na televisão, porque a minha função não é... eu mesmo assim eu tento não esbrancejar tanto, porque eu falo um bocado quando me entusiasmo, falo um bocadinho com as mãos, e às vezes tenho que me retrair um bocadinho, porque se eu estiver entusiasmada numa entrevista eu vou fazer isso com a pessoa e é ruído, não é que faça algo mal, mas tipo as pessoas ficam a olhar para as minhas mãos e é ruído. Portanto, sim, eu sou não tão tranquila e serena como na televisão, mas sim, sou tranquila. E gosto também, já que estamos a falar e também podemos, acho que temos liberdade para isso, a sua postura, porque você tem mesmo uma postura, se foi algo trabalhado ou se também isso é natural, porque eu sempre olho para si como uma senhora com postura, isto é mesmo verídico, isto é verídico. Nunca pensei sobre isso. É mesmo natural. Olha, o balé, não é? É que eu também para balé. Deve ser fazer balé, porque ficarmos... Sim. Deve ser isso, não é? Não sei. Qual é que Nunca foi pensei sobre isso. uma das maiores aprendizagens que teve nestes anos todos? Ai, credo. Como assim? Na parte da comunicação. Sim, uma das Sim, uma maiores aprendizagem, sim. aprendizagens. Ai, isso é muito difícil. Porque em que sentido? No sentido do jornalismo? Sim. No sentido pessoal? Também. Coisas assim que sempre que se calhar a fez crescer a ser a jornalista que é hoje. Nesse sentido, Sim. ok. Nós somos aquilo que fazemos, não é? Nós somos aquilo que fazemos e aquilo que pomos nós no que fazemos, certo? Ou seja, e aquilo que retiramos daquilo que fazemos. Eu gosto muito daquilo que faço. Eu durante anos e anos e anos, eu ficava entusiasmada quando tínhamos que fazer telefonemas e eu dizia, daqui fala Lourdes Baeta, eu sou jornalista da TV. Isso, mesmo agora eu digo isto e fico assim tipo, ai meu Deus, eu sou jornalista. Ou seja, tudo isto está ligado, não é? O nosso crescimento. Imaginem terem a sorte de fazerem o que gostam durante muitos anos. Mesmo que às vezes fazemos coisas que não queremos fazer e que são desagradáveis e que são dolorosas. Porque o jornalismo é isso, nós não estamos sempre a fazer coisas giras, não é? Às vezes estamos a cobrir grandes acontecimentos e é super emotivo estarmos lá a assistir àquilo. E isso, pronto, é o que é interessante e dá prazer. Outras vezes estamos a falar com mães que perderam filhos e choram e agarram-se a nós a chorar. Portanto, tudo isto nos faz crescer como pessoa, não é? A muita informação também me faz crescer como pessoa. Sim. O brilho que eu tenho em tentar sempre fazer bem, que eu sou um bocadinho obcecada com isso, e sou um bocadinho chata para todas as pessoas à minha volta, quando elas estão relacionadas, que façam, se não sou só chata comigo própria, tipo, isto é mesmo assim, será que isto é mesmo assim, eu tenho que descobrir se é mesmo assim. Isso vai-nos alavancando. Agora, não faz de mim uma pessoa melhor que as outras, ok? Sim. Não faz melhor. Para mim faz-me mais completa, mais segura, mais madura. Eu já tenho muitos anos de profissão, portanto essa pergunta do crescer, se calhar se tu apanhares uma entrevistada com 30 anos, se calhar consegue dizer. Sim. Para mim é como se fosse um encadear, É um como se fosse conjunto. um cordão, é um cordão. A minha vida é um cordão em que o jornalismo e a televisão estão verdadeiramente emaranhados no resto da minha vida, nos meus filhos, naquilo que eu faço fora do trabalho, é um emaranhado e isso está-me a fazer crescer. Não consigo, é assim, eu tive ao longo dos anos algumas coisas que me marcaram muito, não é? A última delas, a guerra na Ucrânia, quando fui lá, marcou muito, eu já não estava à espera, porque depois passa-se para cargos de chefia e de coordenação e tal, e já estamos mais a explicar como é que se faz do que a fazer, não é? E faz assim, fala com aquele, e não te esqueças de não sei o quê, e então relaxamos nisso e parece que isso já não vai acontecer, já nada nos vai marcar assim tanto. E isso marcou-me muito, e foi em 2022. Ou seja, esta profissão traz isso
Quando achamos, era aquilo que eu comecei a dizer no início, não é? Quando achamos que já fizemos tudo, acontece uma situação que ainda não nos tinha acontecido. Por exemplo, eu só fiz fogos, incêndios, há 2 anos. Eu nunca tinha feito incêndios, nunca tinha calhado. Porque não tinha calhado, porque eu sempre fui da sociedade, ao pivô, editora, não sei o quê, e nunca tinha feito grandes incêndios. E há 2 anos eu fui fazer grandes incêndios, desses de leiria e tal. Sim. E foi incrível, foi incrível. Ai, isto está... incrível no sentido profissional, porque eu não vejo nada em incêndios a ninguém. Sim. Mas é incrível poder estar lá e assistir mesmo aquilo. Eu falei, barulho, isso tem um barulho, a noite tem um barulho. As madeiras todas em brasa, aquelas florestas todas, ou seja... E mesmo sentir a emoção dos habitantes e do bombeiro e tudo. Claro, e às vezes tentar ajudar, Sim. não é? Porque eles estão aflitos a ir buscar água e nós entramos ali no meio daquela coisa toda e ficamos com as pessoas, nós ficamos com as pessoas, estamos com as pessoas naquela... E temos mesmo que falar com elas e temos mesmo que ouvir o que elas estão a dizer, porque senão não estamos a fazer bem o nosso trabalho. Portanto, nós abrimos um bocadinho o coração, não é? Para todos esses casos. Portanto, imagina, há 20 e tal anos, fui uma vez fazer uma coisa que me chocou imenso, que eu também nunca tinha feito, que foi aqui bem perto, em Montabrão, ardeu uma casa e morreu uma criança. E eu, quando cheguei lá, ainda andavam lá os bombeiros, estavam as famílias todas lá a chorar aos gritos, e eu tinha que ir a perceber o que é que estava a passar e tentar falar com alguém, sem querer interferir nas pessoas. E isso marcou-me imenso, tipo, o que é que se faz? O que é que se faz nesta situação? É o que a tua cabeça sempre pensa. Como é que eu faço isto? Como é que eu faço isto sem magoar as pessoas? Como é que eu faço isto sem provocar pior dano? Às vezes pode parecer que estão assim delicados, não é? Um abuso, pode ser um abuso, pode ser uma falta de respeito, lidar com isso é muito difícil. Então isso já foi há 20 e tal anos. E depois, 15 anos, 20 e tal anos depois, a guerra da Ucrânia aconteceu exatamente a mesma coisa. Uau, como é que isto se faz? Como é que isto se faz? Bolas. Porque eu tenho que fazer isto, ou seja, não podemos deixar que as emoções tomem conta de nós temos que fazer aquilo. Mas ao mesmo tempo tens que estar a ouvir com atenção o que é que se está a passar para compreender. Portanto, isso é, pronto, isso claro, que marca qualquer jornalista que tenha feito estas coisas e que tenha mínima empatia e sensibilidade, vai ficar marcado para sempre por tudo aquilo que foi fazendo. E ali também retirou a vossa aprendizagem, não é? Sim, a maturidade jornalística até, a maturidade jornalística, não é? Que é desvalorizar aquilo que não tem muito interesse e valorizar o que tem interesse, claro. Acha que o jornalismo mudou muito desde que começou? Mudou imenso. No primeiro momento, porque a internet vai mudar tudo, não é? Sim. Mas tornou-se mais fácil. Agora, de uns anos para cá, o facto das últimas gerações, tipo a vossa, lidarem com a internet desde que nasceram, faz com que às vezes não façam coisas básicas, que é ligar, falar com as pessoas. Não se pode fazer jornalismo muito bancada com o telemóvel, tem que se ir lá, tem que se ir ver, tem que se dar simpatia, tem que se ligar às pessoas, tem que se ir falar com as pessoas, tem que se aproximar do que está a acontecer. E eu acho que esta geração toda, a nossa e mesmo algumas para trás, está sempre um bocadinho. Não é o telefone que faz essa fronteira, porque se estão em reportagem, andam com isto, mas não estão a ver aqui, não é? Estão a ver com os nossos olhos, mas criam uma certa distância daquilo que está a acontecer. O que vai ameaçar imenso é a inteligência artificial, não é? Isso é óbvio que vai mudar o paradigma da nossa vida e, porventura, também o jornalismo, se bem que há uma coisa que a inteligência artificial não pode fazer, que é ir lá falar com as pessoas. Exato. Que é falar com aquela pessoa, é falar de coisas que ainda não estejam na internet. E o que há para aí é muitas coisas que ainda não estão na internet, não é? Os primeiros que fizerem aquilo que ainda não está na internet, escapam à inteligência artificial, porque eles não conseguem, porque a inteligência artificial não consegue fazer isso. Não? Mas é este trabalho de campo, é pôr os pezinhos mesmo na terra e ir. Tem mesmo a ver quem faça isso, para a inteligência artificial, depois conseguir ter informações, alguém tem que ir lá e portanto, está salvaguardado nesse sentido, mas Exato. tem que se ir lá. Exato. Não se pode só usar o que já está feito, tem que se ir lá ver. Você sente que teve que conquistar o seu espaço dentro do meio da comunicação? Por ser que mulher? Sim. Por ser mulher. Sim. E nova, porque também começou muito novinha. Nova. Sim, nova. pois. Sim.
Quem não? Tive que conquistar, claro. Mas eu não posso dizer que tenha sido prejudicada, ou seja, eu assisto mais, ainda agora, porque isso não mudou muito ainda, não é? Tirando a parte do assédio que há 20 anos era tido, e nós queríamos e tal, e não ligávamos muito e afastámos, mas não era tido como um abuso pela sociedade, não é? Portanto, não havia nada a fazer. Tirando isso, que agora já é, portanto, os homens à partida não tocam. Não tocam, eu não estou a dizer nenhum toque específico. Sim. Aquelas coisas que os homens achavam que podiam ir dar uma vestinha, pronto, isso agora já não acontece. Mas, relativamente às carreiras, eu ainda assisto a isso. Portanto, é mais fácil para um homem medíocre chegar a um posto de chefia do que uma mulher competente. Isso ainda existe. Eu não posso muito falar de mim, porque eu fui sempre subindo a carreira aqui na TV, não é? Portanto, eu nem sequer posso dizer, mas eu assisto, eu vejo, não é? Eu vejo com os outros. Eu não tive muito isso, eu tive 3 filhos e nunca fui prejudicada por causa disso. E permitiram, e nunca fui aquelas loucas que fazem só um mês e meio de baixa e depois vão trabalhar. Eu não fiz isso, eu fiz tudo direitinho, tirei todo o tempo que eu achava que tinha que tirar, cumpri as horas da amamentação, tudo. Porque eu estou cá a viver, eu sou do Algarve, não tinha cá a família, então não havia outra hipótese, nem pensei nisso. Não pus a foto a tomar em conta da criança para ir trabalhar, eu nunca fiz isso. E nunca fui prejudicada. Portanto, esta empresa é muito friendly para as mães. Sempre foi, faz parte um bocadinho do ADN da TV. E por isso não posso dizer que tenho grandes dificuldades. Mas assisto e se calhar, se olhar com muita atenção, podia ver que neste ano os meus colegas homens com os mesmos anos de profissão passaram isto ou aquilo e eu não. Mas eu também nunca tive pressa. Sim. Eu nunca tive pressa. Porque não é preciso ter pressa para chegar à chefia. Aliás, quando chega à chefia, depois deixa de se fazer uma parte das fazer com qualidade e com gosto. Claro, sim, exato. Há momentos que é difícil lidar emocionalmente, como já referiu, por exemplo, a guerra na Ucrânia. O que é que faz para tentar desligar um bocadinho disso? É assim, quando se está lá, não dá para desligar. Pois. Não dá. Portanto, não dá. Depois, eu, por exemplo, a guerra da Ucrânia, depois durante imensos dias, sonhava que estava lá. Foi um bocadinho difícil desligar. Porque aquilo foi muito intenso, foram 3 semanas, as viagens foram muito Você falou no início, não foi? Peço desculpa. Eu fui logo no início, okay. Sim. Eu fui no início, mas quando, portanto, os russos tinham acabado de sair de Kiev, eu fui para Kiev. Okay. Ou seja, aquelas terras todas à volta, Bucha, aquelas terras todas à volta onde houve massacres, quando eu cheguei, algumas dessas povoações eu não tinha ido lá ninguém. E algumas nem sequer sabia se os russos tinham ido embora ou não. Portanto, cheguei nessa leva, não é? Foi nessa altura. E então, 3 semanas, com aquela morte toda, eu cheguei quando eles estavam a desenterrar os corpos todos nos quintais das casas, etc. 3 semanas, e depois com uma viagem muito longa, porque depois de Kiev para a Polónia tinha que ser de comboio para 14 horas, ou seja, demoras muito tempo a entrar, demoras muito tempo a sair, sais com algumas pessoas, alguns homens são barrados na saída porque tinham que ir cumprir serviço militar, não é? Vinham para a guerra. E são barrados lá, miúdas da vossa idade que estavam a ir para a Inglaterra sem saber bem para onde, com uns amigos dos pais que lhes deram isto, deram-lhes dinheiro, tipo, vai, sai daqui porque isto vai piorar, não é? Portanto, aquilo é mesmo muito intenso e quando nós estamos fora, nestes sítios assim, só estamos a trabalhar. Não se faz mais nada, não há nada para fazer. Nós comemos, dormimos, trabalhamos. Só. A cabeça também nunca vai conseguir desligar. Nem dá para desligar, eu não vi uma série, no tempo que eu estive lá, aquela coisa de leva-se no telemóvel e pode-se, eu não vi nenhuma série, eu falava com a família, via a televisão deles, só para perceber o que é que eles estavam a fazer, não é? Onde é que eles estavam e tal, e pronto. E como é que foi, só uma parte aqui das perguntas, como é que foi para a sua família também quando você foi para lá? Porque é realmente assustador. Foi horrível, a minha mãe ficou super preocupada, os meus filhos médios, que eles já estão mais ou menos habituados, porque o pai também é repórter de imagem, estavam mais ou menos habituados e durante esses dias não viram muita televisão, aquilo estava um bocadinho no início ainda e tal. Não sabia bem o que Sim,
Mas os amigos e a família toda à volta e a minha mãe estava tão preocupada que eu pensei, eu não vou voltar, porque a minha mãe tem 80 e tal anos, eu não vou voltar a metê-la nesta situação. Sim. De ficar tão. Também é um trabalho que exige muito da pessoa. O trabalho de jornalista, aquilo que nós conseguimos observar, é um trabalho que exige muito da pessoa, mas também muito da família. Primeiro vocês trabalham quase 24 horas por dia e depois são submetidos a este tipo de situações que vocês não podem negar porque é o vosso trabalho. Então há de ser também bastante complicado para a própria família. No caso da minha mais próxima, toda a gente estava habituada aos pais fazerem este género de coisas, eles cresceram desde pequeninos a assistir. Agora a mãe vai não sei para onde, agora o pai vai não sei para onde. Pronto. Agora, adultos, e eles eram miúdos, não é? Agora, miúdos, jovens, adolescentes. Agora, adultos, tipo a minha mãe, a assistir pela televisão, que eu estou a fazer um direto, e ouço as sirenes e... Pronto, mete medo. Eu não tive medo, eu estive lá e eu nunca tive medo. Não tive medo. Eu não tive. Dá assim tocam as sirenes e nós pensamos, pode ser que não aconteça. Eu sei que eu nunca tinha ouvido um relato também, não. Nós estamos a vivenciar uma coisa que eu nunca estava à espera de vivenciar, um relato de uma pessoa que esteve realmente lá mesmo. Foi que eu estou-me a arrepiar toda. Bem, aqui trocando um bocadinho o tema, porquê que achas que as pessoas romantizam o jornalismo e a comunicação? Mas achas que eles romantizam? Eu acho que tem deixado de ser romantizado, sim. Eu acho que tem sido criticado. Tem sido criticado e desvalorizado, até, não é? Pois, porque o jornalismo faz uma coisa terrível, que é andar à procura daquilo que ninguém quer que se saiba, não é? E então irrita alguns setores que gostam da desinformação e cria essa narrativa. Estão todos ao serviço de não sei quem e tal. Cabe-nos a nós, não é? Cabe-nos a nós fazer o trabalho com verdade. Pôr os pezinhos na terra, ir à casa do senhor que não tem água, nem tem luz e nem ajudas. Ir lá. Como é que ele vive? Onde é que ele dorme? Quem é que o ajuda a comer? É idoso? Tem família? Quem é que pode ajudar esta pessoa? Porquê é que ninguém ajuda? Isso é o nosso trabalho jornalístico, não é? Imaginem que não havia. Imaginem que não havia jornalistas a denunciarem a corrupção, os grandes negócios escuros, a pobreza. A pobreza é uma coisa que temos que estar sempre a mostrar a pobreza para as pessoas verem, que há pessoas que vivem assim. Pronto. Eu acho que mais as pessoas da comunicação conseguem romantizar, porque gostam, porque conhecem a área, as pessoas de fora acho que criticam cada vez mais também. Eu percebo isso que tu dizes de romantizar. É assim, podes romantizar a vida de um pivô, isso não é bem, é assim, eu que sou pivô, não é bem jornalismo no sentido mais puro, não é? O que eu faço ali é jornalismo, ok? Sim. Ou seja, eu tenho que contar a história do dia da forma mais completa, correta, com mais detalhes e para as pessoas entenderem. Portanto, é um trabalho, é como se tivesse um prato com um peixe, tiras as espinhas todas e pões direitinho para as pessoas comerem. É um bocadinho isso que o pivô faz. O pivô, se não editar o jornal, se só tiver... Portanto, ele conta a história toda. É um trabalho jornalístico, sim. Mas o trabalho jornalístico mais puro não é esse. É contar uma das histórias. Sim. Exatamente com a mesma coisa, com o rigor, com a verdade. E isso dá muito trabalho. Às vezes apanham-se pulgas. Às vezes vimos com os sapatos cheios de lama para casa. Às vezes vimos a cheirar a cinza. Durante dias que lavas e lavas a roupa e aquilo fica tudo a cheirar mal. Ou seja, onde é que está o romantismo disso? Não há romantismo no sentido que não tem glamour, não tem glamour. Sim. É uma profissão com muita coisa que nos atrapalha, o corpo, a cabeça, ok? Com pessoas às vezes que nos querem bater, com pedras que são tiradas dos nossos carros, já passei por isso tudo. Portanto, não tem glamour. Tem esta parte de contar a história. E contar a história é, por si só, espetacular. Eu acho que nós também sentimos já um bocadinho isso. Sim, é verdade. O direto ainda é adrenalina ou já sente que é mais automático e já se... Eu nunca tive... temos um bocadinho de adrenalina, no sentido de preparar o que vamos fazer. Mas eu nunca estive nervosa nos diretos, eu adoro fazer diretos. As coisas que eu gosto agora mais de fazer, que estou muitas vezes a apresentar, é fazer jornais fora. Fora do estúdio. É espetacular.
Eu vi no outro dia um que era dentro dos autocarros. Dos autocarros, Sim, 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 dentro dos autocarros. É muito giro fazer isso. E mais, com menos equipamento tivermos, mais interessante é. Ok. Eu fiz uma vez este verão, fiz depois dos incêndios de Leiria, fizemos um jornal inteiro em que nós só tínhamos um repórter de imagem, assim com uma câmera, tínhamos um drone, com um operador de drone, e tinha o telefone com os pivôs por WhatsApp. Não tínhamos mais nada. Ok. Portanto, e tinha escuta para a Regina, né? Então eles mandaram-me fotografias do alinhamento, mandaram-me os pivôs todos por WhatsApp por ordem, que eu não ia ler, não é? Aquilo é para dar uma olha dela e depois a gente decora, não é? Pronto. E depois, pelo meio disso, podia introduzir texto meu sobre o que é que se estava a viver ali naquele momento, onde é que nós estávamos, o que é que aconteceu àquele sítio. Foi espetacular. E foi isto. Ok. Ninguém imagina que aquilo é feito só. Éramos 3 gatos pingados a fazer um jornal inteiro. Ok? O jornal da TV, o jornal, portanto, da 1 à 1h45, eu fiz um jornal inteiro, do meio de nada, tudo ardido. Foi muito giro. Isso é o que eu gosto mais de fazer agora. Porque é onde temos um bocadinho mais de jornalismo, escolha o sítio, escolha o que é que vou dizer. Sim. habitual. É muito giro. O que é que o público não sabe sobre os bastidores? Olha, Quase isto- tudo. Eu acho que eu acho que como público não sabemos quase sim, nada. que tem pouco glamour, na verdade, não é? Sim. Tem mais de aventura, na maior parte das vezes, tem mais de aventura e de desenrascanço. Isto está muito baixo, vamos pôr uma pedra e depois pomos um pau que é para ir para cima, porque senão lá atrás é isto. E entretanto és picada por um bicho e começa a sair sangue pelo. Olha, nos incêndios, nós estávamos lá num sítio em que estacionámos o carro e o meu repórter de imagem, aí já não estávamos a fazer o jornal todo, estávamos a fazer diretos, mas diretos longos e eu depois lançar, era tipo o pivô avançado, eu estou lá e lanço os outros diretos e mostro o que é que está a passar ali. Ok. E então, estacionámos lá num sítio, imagina se as pessoas imaginam isto, não imaginam. Estávamos estacionados num sítio, havia sapadores e aqueles tipos da GNR que apagam fogos também, não sei o quê, portanto estavam muitos equipamentos lá e de repente o meu câmara já estava a filmar e a enviar imagens, eu já tinha feito um direto, já tinha lançado não sei quem e íamos para o outro direto, acho eu, ou estava uma peça no ar e o bombeiro diz assim, tenho que tirar daqui o carro. Eu não sei como se eu tenho que tirar o carro que vem no fogo. E no meio daquilo, eu tirei o carro do sítio, olha, ainda por cima tenho um carro automático e e eu pensei assim, será que ainda consigo pôr isto a andar? Tirei o carro do sítio, no meio do jornal, ok? Tirei, estacionei, deixei tudo, fui a correr ter com o meu repórter de imagem e lancei direto a seguir. E a Regi toda em pânico, porque nessa altura, ela estava na cama. Portanto, se alguma vez as pessoas imaginam, isto acontece nestes sítios, assim, É verdade. E mesmo a parte de trás, de ser muito trabalhoso, de vocês terem aquilo que acabámos de ver lá em baixo, não sei quantas pessoas, eu acho que não tem noção. Sim. Qual foi lembra-se de algum direto mais estressante que fez? Olha, eu fico. Não, eu vou dizer, o mais estressante que fiz foi o primeiro direto que eu fiz. Que foi quando Cavaco Silva se demitiu da liderança do PSD em 1993. E eu nunca tinha feito diretos. E mais, eu nem sequer nunca tinha treinado ao espelho. Eu nunca. Pronto, eles mandaram para lá, que era a única pessoa que via. E eu disse mal o que é que ele ia fazer. Eu não fui maquilhada, fui muito mal vestida para jornalista, fui com um colete de pele e não sei o quê. Estava muito nervosa, não dominava minimamente aquele assunto, zero. Porque eu estava a fazer exposições, não é? E concertos. Mas tive que ir. E esse foi o mais estressante da minha vida, eu acho. Foi esse. E correu mal. Se bem que ninguém me disse nada, porque, coitada, o que é que eu podia fazer? Mas não estava à espera de ser chamada para aquilo, não é? Certo. Dias depois, mandaram-me fazer outro, e esse era o dia todo, na altura não havia canais de cabo, mas as televisões faziam o que os canais de cabo fazem agora. Se há um grande assunto, abriam a emissão durante o dia
e davam notícias. Era assim, a TV fazia isso e a SIC também fazia isso. E a RTV também. E então havia uma grande greve na Doca Pesca, que é o sítio da Lota de Lisboa. A Doca Pesca estava em greve, ou seja, não havia peixe, não é? Porque os armadores não podiam, não sei. E eu estive lá horas e horas e fiz diretos ótimos. E ou seja, eu depois daquele direto horrível, eu percebi o que é que era preciso fazer. É preciso preparar a entrada, é preciso preparar a saída. Sempre diferente, se fizeres 5 diretos, tem que ser sempre diferente, não é? Tem que ser, não se vai repetir sempre a mesma coisa. Encontrar, mas no Cavaco isso não dá para fazer, que é encontrar elementos de reportagem daquilo que assistes, portanto tens que estar com os olhos bem abertos a ver tudo. Ou seja, eu a seguir nos outros diretos eu já fiz isso e tipo, ok, eu acho que consigo fazer isto. Mas no primeiro. Aquele erro também não foi um erro, deu para depois ajustar para os próximos. Sim, sobretudo ninguém me expulsou da TV, Exato. ou não me deu a oportunidade outra vez, não é? Era uma oportunidade outra vez. Claro. Como é que funciona a vossa relação dos jornalistas fora das câmaras? Como assim? Lá em baixo, Os colegas, Sim. é divertido. Ok. Somos colegas, é divertido, há uns mais amigos que outros, não é? Que Claro. é naturalmente, que é muita gente. Às vezes há uns que trazem bolos e oferecem bolos a toda a gente, eu faço isso às vezes. Trago bolos para toda a gente, diz piadas, mostramos músicas uns aos outros, já ouviste esta? Ou seja, falamos da nossa vida. Portanto, também há tempo entre vocês para poderem sim, claro. aproveitar, não é só Claro. vamos entrar em direto, vamos escrever, vamos. Não, claro que sim, somos pessoas, não é? Como noutro sítio qualquer, é como noutro sítio. Se tiveres colegas que gostas, é muito divertido, o extra. Sim. Se tiveres colegas mais ou menos, seja como for, há uma convivência normal, social, há uma convivência social entre toda a gente. Sim, não é um ambiente assim pesado. Cá então não é nada. Assim, um ambiente pesado e sério. Cá, a TV não tem esse ambiente. Considera-se uma pessoa mais racional ou emocional? Se calhar sou mais racional. Ou seja. E como é que é a Lourdes no seu grupo de amigos? Como é que é a sua personalidade? Se você quiser dizer que isto é uma sobre comunicação, não é? Mas, Como é que eu sou? Sim. Que pessoa é que eu sou? No grupo de amigos. Eu sou aquela que quer fazer coisas. Bora aqui, bora ali. Estou sempre a arrastar pessoas para trazer para a frente. Bora todos a dançar, bora aquele concerto. Eu sou essa pessoa, compro bilhetes logo a contar. Vou comprar dois. O ano passado fiz isso o ano todo. Vou comprar dois. Depois logo vejo quem vai comigo. Eu quero é fazer essas coisas. Quero ver concerto. Eu gosto muito de fazer. Ok. De ter essa parte. Sim. Concertos, sobretudo adoro dançar também. Portanto, o grupo tem-se um bocadinho prestar a isso, não é? Jantar fora, essas coisas todas. Já sabem que o grupo de amigos já sabe que não se tem que preocupar com essas coisas, vai fazer eventos para isso. Sim, eu costumo fazer isso. Depois é arrastá-las, não é? Porque os grupos, as pessoas da minha idade, é difícil arrastá-las para fazer coisas, é difícil, mas pronto, mas eu faço isso, sou eu muitas vezes sou um motor, e vamos a isto hoje, vamos. Então consegues desligar muito também das notícias e do trabalho nesses... Durante muito tempo eu não conseguia desligar. Durante anos e anos. Ou seja, eu chegava a casa e ligava nas notícias sempre. Ultimamente eu tenho aprendido a fazer isso porque quero me relaxar um bocadinho. Não vale a pena. Eu tenho que estar informada, não é? É super importante estar informada. Mas não vale a pena estar ligada 24 horas por dia. Portanto, o que é que eu faço? Se eu estiver de folga e não tiver que editar ou estar muito por dentro do assunto, 3 dias depois eu desligo mesmo. Eu só vejo Netflix e ouço música e podcasts e faço tudo alternativo. Eu quase não ligo às notícias, a não ser aquelas que nos entram, se acontecer uma mega notícia, claro, eu tenho imensa curiosidade. Mas naqueles dias em que não se passa nada de especial, não aparece nada aqui, porque eu tenho as notificações, não é? Nada que me interesse assim, que seja, que tenha impacto. Depois terá tempo de ver. Sim, tudo que não tem grande impacto. Por exemplo, esta história dos miúdos, estes miúdos que foram abandonados em Alcácer do Sal, pronto. Isto é um assunto que eu ia ver, ou seja, mesmo desligando, este assunto interessa-me, porque é um assunto chocante, não é? Mas agora a pequena coisinha da política e de não sei o quê, isso eu desligo completamente. Como é que você lida com o facto de ser uma figura pública? Conhecemos vários, já tivemos a oportunidade de falar que às vezes não gostam, mas... Mas isso não é verdade. Mas também já tivemos testemunhos de quem gosta de ser abraçado pelos
Por quem Pelo me som. Também depende do nível, não é? A mim as pessoas reconhecem-me e são simpáticas. Quem me conhece é simpático, mas não vem para cima de mim, Claro. não é? Portanto, tudo bem, isto é um privilégio também, não é? Que nós temos que. Eu por acaso tenho amigas que dizem, tens paciência para isto, porque se eu for a um sítio fora da minha boa, o sítio onde eu faço as minhas, como ninguém, toda a gente é habituada a ter-me lá, não é? É indiferente, tá? Mas se eu por acaso saio desse círculozinho onde eu funciono diariamente e vou para um outro shopping ou vou para outro supermercado, estou a falar disso mesmo, Sim. não é nada de especial, é ir às compras. Se for para um sítio onde as pessoas nunca me viram lá, porque eu por acaso calhou ir ali e tiver alguém comigo, ou num shopping onde eu não costumo ir, tiver alguém comigo, as pessoas ficam. Eu sou um bocadinho distraída, então não ligo muito, nem se reparo, mas quem estiver comigo repara. E se as pessoas virem falar comigo, eu sou simpática, porque as pessoas estão a ser simpáticas, não é? Eu vou ser simpática, eu vou ser sempre simpática. E há quem diga, como é que tens paciência? Eu tenho que ser simpática, não é? Porque eu sou atendida muito bem em todo lado, muito bem. E isso é um privilégio. Eu vou a um sítio qualquer, preciso de uma mesa, a pessoa, se me reconhecer, vai tentar arranjar-me aquela mesa, sem eu fazer nada de especial, ok? É só por estar lá. Portanto, eu só posso agradecer isso. Quem diz que não gosta muito, duvido, porque nós temos que aceitar que isso, aliás, temos que reconhecer que isso é mesmo um privilégio. E então, é agir de acordo, não é? É ser simpático para quem é simpático para nós e reconhecer isso, porque eu sei há anos que eu não sou tratada como as outras pessoas numa fila das finanças. Apesar de ninguém faz uma festa, mas eu sei que as pessoas têm atenção e querem me tratar bem. Claro. Então, temos que reconhecer isso, não é? Isso é bom. Qual é o problema de virem falar connosco no supermercado e dizer gosto tanto de si? As redes sociais ajudam ou dificultam? A quê? Ao trabalho, ao jornalismo, Dificultam com as fake news, não é? Sim. Isso dificulta. Mas ajudam muito, porque agora de repente temos muito mais vídeo, temos muito mais testemunhos de coisas que acontecem, não é? Portanto, não se pode dizer que prejudique. Sim. É importante. Eu, quando vivi numa época em que isso não existia, e no máximo tínhamos umas cassetes VHS que alguém conseguia tirar, não sei de onde, ou alguém filmou. Olha, alguém filmou isso. Agora, quer dizer, temos as câmaras de videovigilância, temos os vídeos todos que as pessoas fazem. Há muitas coisas que para o jornalismo é importante ter isso. e ajuda. E é espetacular, não é? Se falarem com qualquer jornalista com a minha idade, de certeza vai dizer isto. Não é? Depois, as fake news, nós temos que lutar contra as fake news e temos que não ceder à mentira, não é? Sim. Mas pronto. E por isso é que depois também há o polígrafo. Sim. Exato, aí está. Isso também Mas ajuda. Pois é, as fake news fizeram com que haja mais formas de jornalismo. Sim. Você pensa em alguma coisa no seu percurso de Não. trabalho? Não. Nada. E o meu percurso não foi absolutamente maravilhoso, ou seja, eu como qualquer pessoa Sim. normal, não é? Houve alturas em que estava muito chateada com o que estava a fazer, no sentido de eu não queria estar exatamente a fazer isto, ou muito feliz com o que estava a fazer, e é um percurso, é assim, eu acho que é com toda a gente, o sucesso medido de fora é fácil, não é? Aquela pessoa tem sucesso, e depois fomos falar com a pessoa, vocês daqui a uns anos vão perceber isso mais claramente. Depois for mesmo ver o que é que se passa com a pessoa, vão ver que ela aborreceu-se ali, chateou-se ali, e não quer estar a fazer aquilo, toda a gente acha espetacular, ela não quer estar a fazer aquilo, quer estar a fazer outra coisa, e isso faz parte do caminho do ser humano. Eu acho que com qualquer jornalista com sucesso que pensa em qualquer um, provavelmente vai ter esses pontinhos em que ele próprio achou que não estava a ser um fracasso, que não estava a fazer aquilo que queria fazer. Qual é que era a pergunta? Se arrependia de alguma coisa. Se arrepender de alguma coisa. Portanto, não me arrependo de nada, no sentido de eu tentei sempre fazer o melhor com aquilo que me davam e nunca fiz nada que me pudesse arrepender, no sentido de arrependi-me. Não sei, se calhar há coisas que eu devia arrepender, mas eu. E ainda tem sonhos por cumprir? Na profissão? Sim. Na profissão, eu quero sempre, às vezes, o meu pai também é assim, que é ver alguém
nos Estados Unidos, tu é que devias estar lá, Lourdinhas, tu é que devias estar lá. Ou ver, não sei, o meu pai apresentarem tudo lá ao mesmo tempo. E eu também tenho um bocadinho isso, tipo, se calhar gostava de estar a fazer aquilo, se calhar gostava de fazer. Portanto, eu não tinha propriamente sonhos de, quero muito ser apresentadora de televisão. Eu não tinha esses sonhos, ok? Aliás, foi até um bocadinho, propuseram-me isso e eu disse, eu não quero fazer isso, eu não tenho experiência suficiente para fazer isso. E depois é que fui andando nesse caminho, portanto, isso nem era o meu sonho. E não tenho assim sonhos, tenho sonho no sentido de eu espero ter sempre capacidade para aproveitar verdadeiramente aquilo que me entregam, aquilo que querem que eu faça. Eu espero ter sempre essa capacidade. E temos quase a terminar. Conselhos para jovens que estão a estudar a área, assim como nós? Eu acho que o principal conselho têm que ver em vocês se têm curiosidade. Têm curiosidade? Querem mesmo saber como é que aquilo foi? Querem mesmo saber do que é que aquela pessoa está a falar? Porque se vocês não tiverem curiosidade, não vão conseguir fazer isto. Não vão conseguir. Portanto, tem esse motorzinho de desconfiar. Tem um motorzinho de desconfiar. Será que isto é mesmo assim? Mas onde é que está a lei? Mas este tipo diz isto? Será que a lei diz mesmo isto? Vamos lá ver a lei. Eu sou essa. Vamos lá ver a lei. Realmente é isto que ele disse. Não. Não, está aqui, mano. Ou seja, ir ao fundo. Não ficar só pelo um disse isto, outro disse aquilo. Ir lá ver. Há aquela velha norma jornalística que não interessa se a previsão diz que está a chover ou se está sol, ou se não diz que está a chover ou está sol. Nós temos que abrir a janela e ver se está a chover ou se está a sol. É um bocadinho isso o espírito, não é? Ter curiosidade suficiente para ir além do que nos dizem, para não acreditar em tudo o que nos dizem. Eu desconfio sempre. Então, se forem políticos, temos de ter um nível de desconfiança, porque eles querem fazer propaganda sempre, que isso faz parte da natureza da política. Então, vamos lá ver se é mesmo assim. Isto é mesmo efetivo. E vocês, se não tiverem esse motor, não vão ser bons jornalistas e vão tomar uma grande seca. Se isso não for natural. Porque só se consegue fazer isto de forma natural. Sim. Não é pensar o que é que eu devo perguntar aqui, não é? Ter logo dúvidas. Okay. Eu acho que este é o principal, para poderem fazer um bom trabalho e divertirem-se naquilo que fazem. O que é que gostava que as pessoas soubessem sobre um jornalista que não sabem? Que não sabem. Que um bom jornalista só quer contar a verdade. É isso, basicamente. Não tem outros propósitos. É contar a verdade. E nós andamos à procura disso, em cada coisa que fazemos. As pessoas deviam saber isto, né? Infelizmente agora se calhar não sabem, mas é isso. A pergunta já está, só que no podcast temos sempre uma dinâmica no final. Então, hoje a dinâmica, o jogo chama-se manchete da sua vida. Okay? Então nós vamos dar um tema e você faz uma manchete. Como é que seria a manchete para esse tema? Ok? Então, começou? Uma manchete para bastidores da televisão. Bastidores da televisão. Lourdes Baete atende acidente no meio do jornal na zona de Pedrógão. Uma manchete para primeiros dias da TVI. Equipa de Artur Albarrán que vai fazer. A equipa de Artur Albarrán conta com jovens jornalistas. A equipa de Artur Albarrán conta com jovens jornalistas vinda da Nova. É o Jornal da Nova. Uma manchete para o jornalismo em Portugal. Não sei. O jornalismo em Portugal, não sei. Temos mais. Uma manchete para trabalhar sem dormir. Não. Eu disse não é possível. Tenho que sempre dormir, nem que seja para aí 6 horas. Portanto, mas sim, eu posso fazer uma manchete sobre trabalhar sem dormir. Pfizer descobre comprimidos em que é possível trabalhar sem dormir, sem consequências.
Uma manchete para uma semana cheia de diretos. Para uma semana cheia de diretos. Ok. A manchete tinha assim tipo 3 coisas, tipo elevador da glória, incêndios em Leiria, pequeno sismo no Algarve, TV e jornal em direto todos estes lugares. Ok. E agora, quero estar nisto. Uma manchete para a relação das pessoas com as notícias. Pá, mas é que vocês, eu faço um título com coisas... Olha, uma manchete que eu vi há pouco tempo. Pessoas com mais de 80 anos acreditam em fake news. É verdade. E propagam. É verdade, é verdade. Uma manchete para o seu telemóvel. Ok, uma manchete para o meu telemóvel. Pode ser assim como eu estou a inventar coisas, Sim, não é? sim, sim, é mesmo. Manchete para o meu telemóvel é... Samsung faz telemóvel com 1 terabyte muito barato. Uma manchete para esta conversa. Esta conversa. Duas jovens curiosas tentam perceber o que é o jornalismo televisivo. E a última, uma manchete para o próximo capítulo da sua vida. Eu vou dizer qual era a manchete que eu queria. Que é: Todos Baeta, aos 55 anos, reforma-se e vai viajar pelo mundo. Olha, incrível. Vou seguir também. Isso é uma manchete. Lourdes, muito obrigada. Eu adorei mesmo. Obrigada. Obrigada, eu. E boa sorte. Obrigada. Ai, eu adorei.